Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, acho que todo mundo conhece bem: a procrastinação. Vamos usar como base aqui uns trechos do livro A Psicologia da Procrastinação e Superação. Oi. Pois é, um tema universal, né? Com certeza. E o material que a gente analisou tenta explicar por que a gente adia, né? Mesmo sabendo que não devia. O autor menciona uma variedade enorme de desculpas. E aquele ciclo interminável de coisas pra fazer que nunca acaba. Sou familiar, né? Totalmente. Então, a nossa missão aqui é tentar desempacotar um pouco as raízes psicológicas disso, sabe? E ver os primeiros passos para superar, segundo o S.J. Scott. Legal. E um ponto que ele levanta logo de cara, que eu achei bem interessante, é que procrastinar raramente é só preguiça. Aham. É mais um mau hábito mesmo, que a gente forma buscando aquela sensação boa imediata, de evitar algo chato. Exato. E aí entra o conflito, né? Porque a tarefa tá lá, exigindo esforço, muitas vezes é algo desagradável, Sim. e ela compete com outros hábitos que já estão ali, mais fáceis, que dão prazer rápido, uma distração. E para vencer isso, olha, não basta só força de vontade. É preciso entender essa briga interna. Pois é, e aí vem a prática que parece meio diferente. A sugestão dele não é bater de frente com a procrastinação. Não é, né? Não. Ele foca em construir boas rotinas. A ideia é, tipo, automatizar as tarefas importantes. Transformar em hábito para fazer quase sem pensar. Uhum. Mas ele disse que o primeiro passo é entender por que a gente está adiando. O que você acha dessa abordagem de criar hábitos em vez de só lutar contra? Olha, faz muito sentido do ponto de vista comportamental, sabe? Tentar lutar contra um impulso direto, tipo a vontade de procrastinar, gasta muita energia mental. Verdade. Agora, construir um hábito positivo que compete com ele é como criar um caminho novo no cérebro. Com o tempo, essa rotina boa fica mais automática. E aí fica mais fácil seguir por ela. Exatamente. O cérebro tende a ir pelo caminho de menor resistência e esse caminho passa a ser um novo hábito. É uma estratégia mais sustentável, talvez. Faz sentido. E o próprio autor, o S.J. Scott, ele conta a história dele, né? Que ele mesmo lutou muito com isso. Sim, ele menciona isso. Diz que a virada só veio lá em 2003, quando ele decidiu assumir a responsabilidade. Aí ele foi estudar, leu autores de produtividade, testou. Uhum. E ele diz que o sucesso que ele teve depois com o negócio online, os 37 livros que escreveu, veio dessa construção de hábitos. E a análise psicológica que ele faz vai mais fundo, né? O que eu acho fascinante é quando ele diz que boa parte da procrastinação vem de um medo subconsciente ou de uma crença autolimitante. Medo subconsciente, como assim? Como isso funciona na prática? Ele dá exemplos? Sim, ele sugere que podem ser coisas tipo medo de falhar ou até medo do sucesso, que é curioso. Medo do sucesso. É, ou aquele perfeccionismo que paralisa, sabe? Ou mesmo acreditar que, eu não tenho disciplina. Tipo, pensar, isso aqui é muito difícil pra mim, ou não vou conseguir fazer bem feito. Entendi. E aí a pessoa evita a tarefa para não ter que encarar essa suposta incapacidade. Exatamente. São padrões de pensamento que, assim, muitas vezes a gente nem percebe conscientemente, mas que ficam ali sabotando a nossa ação. Caramba. Então a nossa mente, que é tão poderosa para criar, também pode nos prender nesses padrões mal adaptados, como ele chama. Isso. Então, reconhecer essas desculpas internas, esses medos escondidos, seria o caminho. Seria um passo fundamental. Identificar o padrão, sabe? Aquele pensamento que vem na hora H e aí questionar ele. Será que isso é verdade mesmo? Não deve ser fácil, né? Mexe com a nossa autoimagem. Não é simples, claro, mas é crucial para começar a desmontar essa barreira psicológica que impede a gente de agir. Ok, então, para a gente ir amarrando as ideias aqui, a procrastinação, vista por esse ângulo, é mais um hábito aprendido, né? Movido por essa busca de alívio rápido. Aham, E muitas vezes está ligado a medos, a crenças limitantes que nem sempre estão claras para a gente. exato. E a estratégia mais eficaz talvez não seja só tentar parar de procrastinar na marra. Mas sim construir rotinas positivas. É isso. Isso. Construir alternativas que se tornem automáticas. E se a gente conecta isso tudo, percebe que entender esses mecanismos psicológicos é chave, né? Vai além de só se sentir culpado ou ficar se criticando.
Com certeza. Dá ferramentas para criar estratégias que funcionem para cada um, atacando a causa do problema e não só o sintoma, que é o adiamento. É um jeito de retomar o controle, né? Sem dúvida. Bom, isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar depois. Se a procrastinação muitas vezes vem desses medos escondidos, qual será o receio específico, talvez aquele que a gente nem gosta de admitir, que pode estar travando o nosso progresso naquela tarefa importante que está lá, esperando? Fica aí a reflexão. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo daquelas desculpas, sabe? As que a gente mais usa para procrastinar. A nossa conversa vai se basear nos trechos do livro As 7 Desculpas da Procrastinação. A ideia aqui é entender melhor essas 7 justificativas. O material diz que, muitas vezes, elas são, na verdade, manifestações de crenças limitantes. Aqueles pensamentos que freiam a gente, sabe? E também de medos que nem sempre ficam claros. Ok, vamos tentar desemaranhar isso. Exato. E é muito importante identificar essas desculpas no dia a dia. O texto até fala que a maioria é tipo assim, bobagem. Mas ele também diz que entender a raiz delas é o primeiro passo, né? Para conseguir aplicar hábitos que combatam a procrastinação. Porque sem entender o porquê, é difícil mudar o como a gente age. Faz sentido. Bom, a primeira barreira que o livro cita é um clássico. Ah, isso não importa. Geralmente aparece quando a gente tem que adiar aquelas tarefas que não parecem urgentes, ou que são meio chatas, ou que até cutucam algum medo mais escondido. Sim. E a abordagem que eles sugerem é bem direta, sabe? É desenvolver o hábito de tomar decisões rápidas sobre essas coisinhas e, principalmente, ser bem firme em eliminar o que não é realmente essencial. Simplificar para focar energia no que importa de verdade. Não é desistir, é direcionar. Interessante isso de direcionar a energia. O que me leva direto para a segunda desculpa. Preciso fazer outra coisa primeiro. Nossa, quantos projetos ficam parados por causa disso, né? Totalmente. Vira um ciclo que não acaba nunca, de preparação eterna. A pessoa fica só se preparando. O que eu acho fascinante aqui é como a solução proposta é simples. É quebrar o projeto em ações bem pequenas, diárias. Definir qual é o primeiríssimo passo, sabe, mesmo que seja minúsculo, isso já tira aquele peso da inércia. E essa paralisia de querer fazer outra coisa antes. Será que não se liga um pouco com aquela outra armadilha? A de sentir que preciso de mais informações antes de começar. Com certeza, está super conectado. É a terceira desculpa que eles listam. O livro argumenta que não ter clareza total de como fazer algo não deveria impedir ninguém de começar. A busca por informação pode e até deve ser parte do processo inicial e não uma barreira para dar o start. Entende? Muitas vezes é só começando que a gente descobre o que realmente precisa saber pelo caminho. Entendi. Essa busca pela informação perfeita, junto com a necessidade de fazer outras coisas antes, acho que isso pode levar direto para a quarta desculpa, né? É aquela sensação de, nossa, me sinto sobrecarregado, é muita coisa. O texto até menciona uma mentalidade de super-homem. Exato. E essa mentalidade acaba esmagando a gente. A saída que eles propõem é combater essa sensação de opressão mudando o foco. Em vez de olhar para a montanha de tarefas, é se concentrar no que é realmente importante e, crucialmente, em como executar essas prioridades. É um exercício de clareza, mas também de realismo. Clareza parece ser a palavra-chave mesmo, o que nos leva para a quinta desculpa. Não tenho tempo para isso. Agora, essa vem com aquela esperançazinha secreta, né? De que a tarefa simplesmente desapareça ou que, sei lá, apareça um futuro perfeito com mais tempo magicamente. É uma ilusão bem perigosa, né? O material destaca que isso só adia o que é inevitável. A pessoa confia num cenário idealizado que, assim, raramente acontece. Acaba trocando uma ação que seria possível agora por uma fantasia futura que talvez nunca chegue. Falando em adiar, chegamos à sexta desculpa. Continuo me esquecendo de fazer isso. O texto sugere que esse esquecimento pode ser algo mais profundo, talvez um sinal de resistência, medo de falhar ou até mesmo pura desorganização. Isso levanta uma questão importante, né? Qual a origem real desse esquecimento que se repete? A sugestão do livro é bem prática. Ou a pessoa se compromete, tipo, para valer, a começar a tarefa imediatamente, ou então reavalia e decide eliminar de vez, se não for essencial mesmo.
acabar com essa ambiguidade, sabe? Certo, decisão. E por fim, a 7ª desculpa: não estou com vontade. Essa geralmente a gente aplica naquelas tarefas mais chatas, mas que a gente sabe que tem um impacto grande a longo prazo se continuarmos, empurrando com a barriga. Nesse ponto, a recomendação é investigar o sentimento por trás dessa falta de vontade. Qual é o desconforto real ali? É medo? É outra coisa? O texto sugere que essa resistência pode ser um sintoma, talvez de algo maior que precisa ser entendido para a gente conseguir superar. Então, para a gente recapitular um pouco nossa conversa, exploramos as 7 desculpas que o material detalha. O foco foi tentar entender o porquê da gente usar tanto elas. E como isso, muitas vezes se conecta com medos e crenças que acabam limitando a gente. Então, o que tudo isso quer dizer no fim das contas? Olha, quer dizer que só identificar a desculpa é o primeiro passo, né? A reflexão que o material parece querer provocar é: tá, eu sei qual desculpa eu uso mais. Mas qual será o medo ou a crença mais profunda que está ali, consistentemente alimentando essa justificativa específica na minha vida? Talvez investigar essa raiz, essa causa mais profunda, seja o verdadeiro caminho para conseguir uma mudança mais, assim, significativa. Uma reflexão para levar, né? Olá! Hoje, nossa análise vai fundo em como a gente pode, driblar a procrastinação usando umas estratégias bem práticas. Oi. A gente está olhando um material aqui baseado nas ideias do S.J. Scott sobre o que ele chama de hábitos anti-procrastinação, os HAPs. Isso. A ideia é, mapear aquelas desculpas que a gente se dá, né? E aí conectar cada uma a um hábito específico para combater. Vamos ver como isso funciona na prática. É uma abordagem bem legal, porque tira um pouco aquele peso, sabe? Eu sou um procrastinador, é uma falha minha. Sim, sim. Enxerga mais como, bom, obstáculos mentais mesmo, que a gente pode superar se tiver as ferramentas certas. O foco é na ação, né? Menos na força de vontade pura e mais no método. Faz todo sentido. E uma barreira clássica que o material já começa atacando é o famoso "nossa, não tenho tempo para nada". Ah, essa é clássica. Para isso, ele traz o app número 1, que é aplicar a regra 80-20. Basicamente é identificar e focar naqueles 20% de tarefas que, trazem 80% dos resultados. Exato. E junto com isso, tem o app 13, começar o dia já atacando as tarefas mais importantes, as TMIs. E o interessante é ver como essas duas táticas elas se encaixam, né? As TMIs garantem que você começa pelo que é crucial, Certo. enquanto o 80-20 te ajuda a manter esse foco durante o dia, sabe? Filtrando o ruído, as coisas menos importantes. É tipo um ataque inicial e uma defesa contínua contra a dispersão. Gostei dessa ideia de ataque e defesa. E isso amarra super bem com o app número 2, que é conectar as ações a objetivos MART. Marte. É um acrônimo para mensurável, atingível, relevante, com tempo limite e específico. Quando você dá esse porquê claro para cada ação, combate aquela apatia do isso nem importa tanto. Entendi. Mas assim, na prática, definir esses objetivos Marte, especialmente o específico e mensurável, não pode acabar virando, sei lá, uma forma de procrastinar no planejamento, ficar planejando demais? Olha, é um risco sim, com certeza. O segredo é o equilíbrio, né? Esses objetivos MART, eles têm que ser um guia rápido, não uma tese de doutorado. E para lidar com volume, quando a lista parece não ter fim, Ah, sim, a sobrecarga. exato. Aí entra o app 14, que propõe o método ABCDE para classificar as tarefas. O A é o que é obrigatório, B é importante, C é bom fazer, D é para delegar e o E, o E é o melhor, eliminar. Eliminar. Que alívio só de ouvir. Pois é, mas exige uma certa honestidade, né? Pra gente não ficar inflando a importância das coisas e colocando tudo como A. Verdade. Outra sensação muito comum é aquela da sobrecarga mental, né? Nossa, tem tanta coisa na cabeça que eu nem sei por onde começar. Total. O HP número 3 ataca justamente isso. Anotar tudo. Tirar da mente, colocar no papel, num app, onde for. Ele até cita o efeito Zeigarnik. Isso, aquela tendência chata que a nossa mente tem de ficar remoendo tarefa inacabada, né? Exato. Anotar é quase como, sei lá, enganar o cérebro. Você registra e ele meio que relaxa, libera o foco pro agora. É tipo esvaziar a memória RAM do computador, né? Para ele rodar melhor. Perfeito.
E isso conecta super bem com o HP5, que é criar listas de projetos mais detalhadas. Quebrar aquelas tarefas gigantes em passos menores, gerenciáveis. Ah, isso tira aquela paralisia do nossa, isso é muito grande, nunca vou conseguir. A fama de produtiva, na real, geralmente mais atrapalha do que ajuda, né? Prejudica a profundidade. Faz sentido. E para quem gosta de uma organização mais estruturada, o material menciona uns sistemas como o AP4, das 43 pastas, Ah, sim. Um clássico do GTD, né? é um método físico ou digital para gerenciar lembretes, tarefas futuras de forma organizada. E também o AP9, a revisão semanal. Fundamental. A revisão semanal funciona como aquele momento estratégico, sabe? Para parar, olhar para trás, planejar a semana seguinte, ajustar as prioridades. Ajuda a manter a clareza no longo prazo. Legal. Bom, agora vamos para a desculpa que talvez seja a mais universal de todas. Ah, hoje não tô com vontade. A falta de motivação pura e simples. Essa pega. Que fazer? O RAP 17 sugere algo que parece até bobo de tão simples. Começar pequeno, uma ação mínima, minúscula mesmo, só para quebrar a inércia. Essa tática dos passos de bebê é muito poderosa, porque ela reduz drasticamente a resistência inicial, sabe? Fica fácil começar. É tipo só abrir o documento ou só escrever o primeiro parágrafo. Exato. E outras estratégias que o material traz para essa questão da motivação são, por exemplo, o RAP 16, tornar-se publicamente responsável. Ah, contar para alguém o que você vai fazer. Isso usa o tal do efeito Hawthorne, a ideia de que a gente muda o comportamento só por saber que está sendo observado, mesmo que informalmente, cria uma pressão social positiva. E também o RAP 18, se recompensar. Pequenos prêmios. Sim, coisa simples mesmo. Terminou uma tarefa chata? Se dá um café gostoso, ouve uma música que gosta. Cria um ciclo de reforço positivo. Então, temos aí pressão social, recompensa e para aquela motivação mais interna. Ou para quando nem isso está funcionando. Bom, aí podem entrar RAPs como o número 20, que é buscar motivação indireta. Tipo, consumir conteúdo que te inspire. Uma palestra TED, um podcast sobre alguém que superou desafios, ler uma biografia. Acender a chama por outros meios. Isso. E o app 21, que é praticar a visualização. Imaginar vividamente você tendo sucesso, sentindo os benefícios de concluir aquela tarefa, é uma forma de reacender aquela vontade interna mesmo. Ok, são muitas estratégias, né? Como é que a gente implementa isso tudo sem acabar procrastinando na escolha da estratégia? Tipo, gerar mais ansiedade. Ótima pergunta, é um risco real. O app 23 aborda justamente isso com o desafio dos 30 dias. A ideia é escolher um único hábito anti-procrastinação, só um. Um por mês. Carregar. Construir uma base sólida, um hábito de cada vez. E fundamentalmente, como aponta o RP22, é preciso ter paciência, né? Muita. Construir hábitos, mudar padrões, isso leva tempo. Os resultados não são da noite para o dia. Se a gente conecta isso tudo assim, a consistência gradual parece ser muito mais chave do que tentar ser perfeito e intenso de vez em quando. Precisamente. É um processo, sabe? Um ajuste contínuo. Não é uma pílula mágica. E tudo bem ter deslizes. Faz parte. O importante é voltar para o caminho. Celebrar as pequenas vitórias no percurso. Então, para a gente fechar essa nossa análise, a procrastinação, pelo que vimos, pode ser encarada não como um traço de personalidade fixo, mas como um conjunto de respostas a gatilhos específicos, né? Exato. E para cada gatilho, para cada desculpa mental, parece existir um antídoto comportamental, um agape, um hábito prático, seja ele focado em priorizar, organizar, motivar ou implementar as coisas aos poucos. Perfeito, é uma caixa de ferramentas mesmo. O que nos leva, talvez, a uma reflexão final, olhando para todo esse arsenal. Uhum. Se fosse para escolher só um desses hábitos que a gente discutiu hoje, qual seria aquele primeiro pequeno passo, talvez o mais simples de aplicar agora mesmo, que poderia destravar a maior mudança, gerar o maior efeito cascata positivo na maneira como as tarefas são encaradas no dia a dia? Boa. Uma pergunta para cada um pensar depois dessa nossa conversa. Exatamente. Algo para refletir. Olá. Hoje a gente vai explorar a parte final do livro Chame a Ação,
supere a procrastinação e seja produtivo. Temos aqui os trechos finais, né? Que são basicamente um guia prático. A ideia é entender esse chamado final à ação. Porque, assim, o autor deixa bem claro, só ler não adianta, tem que fazer. E, bom, o primeiro ponto já pega forte, né? Cuidado com aquela coisa do, depois eu faço, ou semana que vem eu começo. Parece que o autor vê isso como um grande problema da procrastinação, né? Essa promessa para o futuro. Exatamente, ele martela muito nisso, sabe? Na urgência. Mas o que eu acho fascinante é como ele junta essa urgência com uma simplicidade muito grande no primeiro passo. A orientação não é tipo reler tudo ou fazer um plano super complexo. Não. É escolher um único hábito da lista lá de 23 do livro e começar. Um só. Um só. E começar agora, imediatamente. Essa ideia de focar em um único hábito é interessante. Quebra aquela sensação de, nossa, é muita coisa para mudar, né? Qual que é o truque aí por trás dessa simplicidade, segundo o texto? Olha, o poder está em vencer a tal da resistência inicial. Essa barreira psicológica que impede a gente de sair do lugar, sabe? Quando você mira em algo pequeno, algo gerenciável, quase fácil demais, você meio que dá uma driblada no cérebro. Contorna a paralisia. Entendi. É tipo um hack, né? Para enganar a nossa própria vontade de adiar. Isso. E ele usa isso para reforçar uma mensagem bem positiva. Olha, procrastinação não é destino. Dá sim para virar uma pessoa super produtiva. Começando assim, pequeno. Faz todo sentido, diminuir o atrito para dar o start. Mas a gente sabe, né? Nem todo começo é perfeito. Às vezes a gente tenta e não dá certo logo de cara. E aí a gente chega num ponto que eu achei muito, muito bacana, muito libertador na abordagem dele, a questão do fracasso. Sim, sim. Essa parte é crucial. O autor diz assim, com todas as letras, que tá tudo bem se você falhar ou escorregar de vez em quando. Isso pra mim tira um peso enorme, sabe? Aquela pressão por perfeição que, ironicamente, também paralisa a gente. É verdade, essa validação do erro como parte normal do caminho é fundamental. Totalmente. Mas como que essa aceitação do erro se encaixa com a ideia de ser produtivo a longo prazo? Porque também não pode ser desculpa para desistir, imagino eu. Não, de jeito nenhum. A aceitação do tropeço vem junto com uma ênfase muito grande na constância, no continuar fazendo. A perseverança é apontada ali como um dos verdadeiros segredos para o sucesso. Então, se a gente junta as peças, não é sobre nunca cair. É sobre levantar rápido. Uhum. A filosofia é de progresso contínuo, sabe? Melhorar um pouquinho todo dia. Não é buscar um estado perfeito que nem existe. Ele até sugere focar nessas pequenas melhorias diárias e mais, celebrar essas vitórias mínimas. Legal isso, celebrar as pequenas vitórias. Sim, isso torna a busca pela produtividade algo mais leve, talvez até emocionante, e não aquele fardo pesado, né? Entendi. Então, a produtividade aqui não é um ponto final, mas sim um processo de ir ajustando, aprendendo com os erros, comemorando os avanços. Se a gente fosse resumir a mensagem final desses trechos, qual seria a essência, o suco da coisa? Olha, a essência para mim é haja agora. Para vencer a inércia, comece ridiculamente pequeno. Entenda que errar faz parte, não é o fim do mundo. O segredo não está numa técnica mágica, mas na persistência do dia a dia e em focar em melhorar um pouquinho sempre. É uma visão bem mais humana, né? Uhum. E acho que por isso mesmo mais sustentável. Perfeito, uma visão bem pé no chão mesmo e prática para fechar o livro. Bem interessante. E isso, claro, deixa a gente com uma provocação final para o pessoal que está ouvindo, né? Pensando nisso tudo, nessa ênfase na ação imediata, no passo mínimo, na persistência, mesmo com os tropeços, qual seria a menor, a mínima ação possível, inspirada nessas ideias que daria para colocar em prática hoje mesmo, para começar a transformar algum conhecimento recente, talvez desse livro, talvez de outro lugar, em resultado concreto. Fica aí a reflexão.